Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez aos vídeos do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Ó, um vídeo bastante emocionante, um vídeo que fala sobre o dia em que eu realmente saí de casa e fui para a faculdade. Foi um dia muito marcante para minha vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse quadro Papo de Facu. Bom, quando eu fiz 18 anos, eu percebi que começou a acontecer algumas coisas, alguns pequenos conflitos na minha casa que antes nunca tinham acontecido. Conflitos por necessidade de uma liberdade um pouco maior. E era muito estranho para mim, porque meus pais sempre foram bastante liberais, assim, nunca tive muito problema com horas, com meus pais pegarem muito no meu pé, mas eu percebi que era uma liberdade maior, assim, eu gostaria de uma liberdade de crescer, uma liberdade de viver sozinho, viver uma outra história, uma outra trajetória, em uma outra cidade talvez. E eu comecei a querer muito esse momento de ir para fora de casa, de estudar fora, para até realmente aliviar um pouco desses conflitos que começavam a acontecer na minha casa. E daí então eu passei na faculdade, na Federal de Ouro Preto, a 1000 quilômetros de casa, e chegou o tão sonhado dia de meus pais me levarem para a faculdade. E eu lembro que no carro tava eu, meu pai e minha mãe. Era um dia, parecia de cinema, assim, o dia estava muito bonito de verdade. No céu, inclusive, fez 2 arco-íris que eu nunca mais vou esquecer. No carro, durante a viagem toda, umas 12 horas de viagem, praticamente um silêncio absoluto, coisa que eu nunca vi na minha família, porque todo mundo gosta de falar bastante. O que interrompia aquele silêncio absoluto era barulho de chupando cana, né? Tipo assim, gente chorando, todo mundo, cada um na sua. Eu olhava nos retrovisores do carro, eu via meu pai limpando lágrima, minha mãe, eu também chorando muito. Eu choro, tem eliminação de Big Brother, porque por mais que eu queria sair de casa, a gente sempre foi muito apegado, filho único, então é um momento sempre muito difícil também, familiar, esse momento de saída de casa, né? Porque esse momento de transição, a saída do filho para a faculdade, ela é um grande rito de passagem, né, na nossa sociedade moderna. É aquele momento, talvez, que você deixe de ser visto como uma criança e passe a ter uma responsabilidade e ser visto como um adulto, por você mesmo, pelos outros, pelos seus pais. E é difícil também para os pais deixar de ter o filhinho da mamãe, para começar a se tornar adulto, né? A passar por esse processo, porque também não é de um dia para o outro. Assim como os ritos de passagem daquelas sociedades tribais, indígenas, onde o pai leva o filho para a floresta e passa uma noite lá sozinho, nunca é fácil esse momento, esse rito de passagem. Ele é sempre um pouco traumático, porque ele não consegue ser tão suave assim. E é natural que exista, apesar da felicidade, exista um pouco de sofrimento, um pouco de apego nesse momento que você vai para sua faculdade. Eu lembro que quando a gente chegou lá em Mariana, no campus da Federal de Ouro Preto, onde eu morei, cidade de Mariana, a gente conheceu um pouco mais o campus lá da UFOP, que é um campus inclusive muito bonito. Fomos almoçar e aí depois do almoço eu lembro que meu pai estava me levando, meus pais, meu pai e minha mãe, me levando para a República, onde eu ia morar meus primeiros anos, e eles me disseram uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, e que foi o seguinte: olha, filho, que você aproveite muito essa fase da sua vida, que você se divirta, que você estude, que você cresça, que você amadureça como pessoa, mas que se nada der certo, se alguma coisa acontecer, eu quero que você saiba que a gente vai estar sempre te esperando, de braços abertos, que o seu quarto vai estar sempre lá esperando por você se alguma coisa der errado. E eu lembro que aquela frase deles, aquelas palavras, elas foram muito reconfortantes para mim naquele momento. Porque quando você chega é tudo muito novo, é tudo muito desafiador, é um mundo novo, uma cidade, pessoas, uma casa nova, algo que eu nunca tinha passado por aquilo. Então essas palavras dos meus pais foram muito reconfortantes, me deram muita segurança para saber que se nada desse certo, eu poderia voltar para casa, que as coisas estariam da mesma forma e eles estariam me esperando. Tudo bem que 2 meses depois, o meu quarto virou uma sala, uma sala de vídeos, mas tudo bem, não tem problema. Eu entendi a mensagem. E aquilo, na verdade, aquela mensagem que meus pais me disseram naquele momento, foi muito importante ao longo de toda a minha trajetória. Porque por mais que nós ficamos, a partir daquele momento, 1000 quilômetros de distância geograficamente, eu sempre sabia que eu poderia contar com os meus pais, como eu sempre contei ao longo de todas as dificuldades que eu passei na minha faculdade. Compartilhamos
problemas juntos, choramos juntos por telefone, também demos muita risada, comemoramos muita vitória. E a partir daquela frase, talvez tenha simbolizado que o distanciamento geográfico aconteceu, mas o distanciamento afetivo ele nunca aconteceu. E como de fato hoje eu sinto que nunca acontecerá, talvez até além de uma vida física. Um pouco até difícil falar, eu choro até a eliminação de Big Brother, né? Começo a falar dessas coisas assim, lembrar dias que foram muito significativos na minha vida. Bom, então é isso, e hoje, 10 anos depois, estou aqui, 10 anos morando praticamente longe da minha família, e sou uma outra pessoa graças a esse rito de passagem, graças a esse dia, graças aos meus pais que me deram a liberdade de voar e ao mesmo tempo tiveram essa sensibilidade de estar presente mesmo na distância. Então isso é muito importante, eu acredito muito nisso. Se você é um pai ou uma mãe que está assistindo esse vídeo hoje, eu acho que essa talvez seja uma das melhores formas de você criar os seus filhos, de dar uma liberdade para que eles possam crescer, ter uma segurança de poder ser alguém na vida, desprender da sua família, mas ao mesmo tempo mostrar esse carinho, essa afetividade e demonstrar que se alguma coisa der errado, que vocês estão ali na retaguarda, protegendo. Enfim, essa é um pouco da minha história, um pouco desse rito de passagem, aí o dia que eu fui para a faculdade, que eu saí de casa, e eu agradeço muito pela forma como meus pais levaram esse dia, e eu espero que os pais de vocês também possam fazer dessa forma ou de uma forma parecida. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, do dia que eu saí de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui o seu joinha. E se você já saiu da sua casa, conte para nós aqui nos comentários de baixo como foi esse seu dia, como foi o rito de passagem, se houve muita choradeira, como da minha família, ou se foi diferente, se você gostaria que tivesse sido de uma outra forma também. Então compartilhe conosco a sua história também. É isso aí, pessoal. Um grande beijo, professor Bruno Moretti. E até o nosso próximo vídeo.